Bom dia, irmão e irmãs. Mais uma vez eu aqui, Mariano Soltis, em um vídeo comentando a Bíblia, né? Após assistir o nosso amigo Marlanf num vídeo tão interessante sobre a questão do Javé, né? Elohim e as traduções bíblicas, clarificando ideias, acho que ideias clarificadas. Um vídeo dele que eu acabei de ver, do ano passado, né? E eu vou comentar uma situação com relação à Bíblia, sobre a Bíblia Católica, outras versões bíblicas aí, né? Eu trouxe 3 aqui, né? Traduções diferentes. A questão da nossa Bíblia, pessoal, começa ali em Gênesis, no primeiro capítulo mesmo, né? Ele fala em Elohim, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Já no capítulo 2, ele começa a falar em Javé, né? E já a criação do homem, por exemplo, né? A Bíblia Católica, principalmente essa versão aqui, ó, nova pastoral, ela já tem notas de rodapé que faz uma separação essas duas tradições, javídica, ou na verdade eloísta, e a javídica. Né? Então existe uma diferença, assim, entre o tratamento, pelo menos na exegese, aqui nas notas de rodapé, entre a questão de Javé e Elohim. Né? Então, tanto é que aqui no capítulo 2 dessa versão, né, ele coloca, então, Javé, Deus modelou o homem com o pó do solo. Né? É bem diferente, né, pessoal? Criar e modelar. Né? Então, assim, você cria, você tira do nada. Né? Assim. E quando você modela, você já tem algo que você faz. Né? Então, assim, a questão dele ter falado, por exemplo, que Javé é anjo, né? O demiurgo, é que a situação do. Né? Você vê aqui que na situação, se você pegar a tradição javídica, ele parece que é um pouco diferente, né? Depois ela se une os dois, né? Acaba se unindo aí as duas escolas e se fala Javé Elohim, né? O Elohim Javé, né? Mas tem outras situações aqui na Bíblia mesmo, essa católica, ó, que foi a falada, né? Você pega lá em Gênesis 14, 19, né? E abençoou Abraão, dizendo: Seja Abraão abençoado por Elion. Ó, o Elohim de volta, o El, né? E assim vai, em outros trechos também, né? A gente vê a situação da tradição, seja de Elohim, seja da tradição de Javé. Ó, depois de Josias, El e Elohim serão identificados com Javé, versículo 13 aí do capítulo 28 do Gênesis. Né? 13, o que diz aqui? Né? O 13 vai dizer assim: Javé estava de pé no alto da escada e disse a Jacó: Eu, Javé, sou o Deus do teu pai, e vai embora, né? Ó, então aí o que seria Elohim, né? Ele coloca como Javé, né? Então depois as duas tradições, as duas escolas, né? Essa do capítulo 1º e do 2º, elas são unificadas. E tudo seria Deus, claro, no caso aqui, né? Então não é uma situação católica, você pega aqui a Bíblia Católica, muito pelo contrário, ela faz essa divisão nas notas de rodapé, né? Comentando que tem ali tradições assírias, babilônicas, né? Ela faz um histórico aqui bem no começo, já pegando no primeiro capítulo, já tem esses estudos de exegese ou da própria do magistério, né, católico, né? Ó, aqui no capítulo 1, o que ele fala? Narrativas das origens do mundo, da vida e dos diversos povos e culturas. São releituras da mitologia sírio-babilônica, provavelmente realizadas pelas redações exílicas e pós-exílicas do livro do Gênesis. Né? Então a gente pega aí a própria Bíblia Católica falando dessa diferenciação entre duas escolas. Né? Então não é nenhuma novidade assim que tenha um complô, uma conspiração, uma situação combinada para ficar defendendo Javé, não. Né? Então, assim, a gente percebe, né? Tanto é que a Igreja Católica, muito pelo contrário, ela valoriza muito o Novo Testamento. Né? Então, valoriza o que Reshi, né? Jesus, o Yeshua, né? Defendia, que era o Elohim. Né? Você vê Jesus se voltando pelo Elohim. Né?
Apesar que tem algumas partes que parece que está se voltando para Javé, né? Ah, Deus dos exércitos, ou uma questão mais agressiva. Mas aí você vê que a situação é mais Elohim, né? Pegar uma Bíblia em aramaico, aqui, ó, Targum de Jerusalém. Essa aqui, que é do aramaico, já nem coloca Javé, coloca só Elohim, né? Então ela só coloca o Elohim. Eles chamam de Elohim, né, com K, né? Até para não profanar o nome, que o nome deles mudam para não ser o nome de Deus, né? Que não pode ser pronunciado, não tem tempo, aquela coisa toda. Então, assim, a situação né, desse aramaico aqui, né, que coloca como Elohim, coloca como... aí quando Deus fala, eles falam de Menra, que é falar, né? É um ato de falar. Né? Eles não colocam como se fosse Deus daí. Né? Né? Então a situação daí acaba mudando aqui nessa do aramaico também. Então uma outra versão da Bíblia, né? Claro que aqui não seria religiosa, da católica, pelo menos aqui é num grupo movimento messiânico, né? E é os Targum, é o aramaico, né? O aramaico aí, que é a língua que Jesus falava, né? O aramaico. Então, acabou sendo uma situação ali já... Menra, eles usam o termo Menra, né? Quando vai falar de Deus. No sentido de Javé, claro. Dos nomes bíblicos, além da nova pastoral, nós podemos pegar o Peshita aqui, que é outro aramaico, né? Aramaico, né? E aqui também tem Deus, né? Também tem Deus. Então, continuando, o nome de Javé, né, o Deus, ou o nome Elohim, eles vão se unificar, né, e Deus acaba sendo traduzido de uma forma só. Claro que daí para cabalistas, para quem faz uma leitura do hebraico, né, que nem nosso amigo fez ali no Barlanf, daí é outra história. A gente começa a perceber que não é bem isso, né? Eu não acho essa tradução ainda tão ruim. Eu acho pior quando fala só Senhor, né? Quando traduzem só para Senhor, eu acho que daí vira uma confusão, né? Ou outros termos assim gerais na Bíblia, né? As versões mais antigas. Essas traduções mais novas, que nessa nova pastoral, acho que dá para pegar umas protestantes também, elas capricham um pouco mais. Às vezes tem esse nome divino, tem numa nota de rodapé dizendo quem é, né? Muitas vezes esse El, né, junto com algum nome, são características de Deus, ou são anjos, né? Aqui na Nova Pastoral ainda vai além, diz que são outros deuses, às vezes, né? São deuses ali adaptados ou acrescentados naquela cultura, principalmente aqui de Samuel, né? Acho que de Samuel e outros, eles acabam tendo vários aqui que são colocados num só, né? Então, assim, a situação assim do nome, ele teve nas traduções, primeiro que para o judeu não poderia ser nem colocado, né? Não tem templo, ele está no exílio ali, não tem como colocar o nome, né? Pro cristão, como ele já pega uma Bíblia, né, muitas vezes já dessas traduções hebraicas, nesse sentido ele já vai colocar lá Senhor, né? Quando eu via umas Bíblias antigamente, via Javé, era muito, né? Acho que Ave Maria já tem. As Bíblias têm essa questão do Javé. Do Elohim, é difícil, né? Principalmente aqui no começo, você fala Deus, o Senhor criou, né? Geralmente já está traduzido. Aí Deus é um problema. Tem gente que fala que é Zeus, tem gente que fala que é um paganismo acrescentado, né? E tem várias discussões aí. Até essa Bíblia aqui fala dessa situação, né? De colocar Zeus, Deus, que não seria muito claro ali, né? Também. Ou colocar Jesus no lugar de Yeshua, né? Que Yeshua, que é o nome em hebraico, né? Em aramaico. Em grego também, então, Jesus, né, vem do latim também, então o nome assim meio que se transformou, né, mas ainda é nome, né, a gente vê Jesus, né, mas nome não se traduz, né, pessoal, nome é nome, né. Então, assim, o problema é esse nas Bíblias, né, então, mas não é nenhuma conspiração, isso é, às vezes, é dos tradutores, né, dos escribas, né, que colocavam suas doutrinas, os próprios títulos que tem nas Bíblias, né, pessoal, isso aqui é colocado pelas editoras, né, por exemplo, aqui, Ataque de Jonathan, né? Tem o capítulo 14 e tem ataque, tem o título. Né? Por exemplo, isso não existe, né? Isso foi acrescentado, né?
Ele é uma informação e às vezes é confuso, às vezes a informação está contra o texto, né? Porque foi simplesmente reproduzido, repetido. Essa Bíblia nova, não, mas as Bíblias mais antigas têm esses erros, né? Então, assim, são coisas que não deveriam nem ser colocadas, títulos. Mas facilita, a gente vai ver lá, né? Tá ali falando de Jonas, tá outro capítulo tá falando de Abraão, outro falando de Salomão, outro tá falando de Davi, né? Então, assim, Jesus fazendo tal coisa, por exemplo, né? Às vezes é confuso, por exemplo, já coloca uma interpretação nesse capítulo, por exemplo, do versículo, e não é, às vezes, aquela interpretação, né? Então, assim, as Bíblias, né, além de uma conspiração, seja judaico-católica, né, que é o que está sendo falado, hoje está melhorando essas novas traduções, né? A teologia também, por exemplo, lá no princípio era a palavra e a palavra era Deus, que é João 1, né? Antes você falava verbo, até porque tem aquela questão meio doutrinária e tudo mais. Hoje não, hoje você traduz como palavras novas Bíblias aí, né? Antes era uma briga com os testemunhos de Jeová, né? Com a versão Novo Mundo, isso. Ah, mas o testemunho de Jeová inventou lá o João 1, que é a palavra e tudo, né? Hoje você vê qualquer Bíblia com essa tradução, né? Então aquela briga que tinha contra a tradução Novo Mundo, né? Que seria do salão ali da Torre de Vigia, né? Que é a versão Testemunho de Jeová, não tem nada a ver, né? Então, assim, são estudos bíblicos, né? Quando envolve essa briga doutrinária, religiosa, ela se confunde aqui para os textos judaicos, né, aramaico, essa peshita que eu peguei aqui, vai mais além ainda, né? Aí já tem um capricho um pouco maior. Existem sim outras versões de tradução até mais complexas aí tem. Do Brasil tem a versão, tem um livro chamado Cabala, né, que é do Francisco Valdomiro Lorenz. Esse homem que sabia mais acho que de 400 ou 600 línguas, né? Então é um cara que fez uma tradução ali de Gênesis, acho que 1 até capítulo 3 ou 2, totalmente diferente, né? Se vocês lerem um dia essa versão, vocês vão ver que não tem nada a ver com esse nosso hebraico aí, né? Então, assim, a língua em si, ela guarda muita coisa. Se isso foi escondido por conspiração, por briga católica ou briga judaica, aí não sabemos, né? Mas que a gente possa estudar mais a Bíblia e ver que existem sim Bíblias boas, essa nova pastoral é boa, né? Essa aqui ela é muito crítica, ela tem notas de rodapé. Se for ler, você vai dizer, não, eu vou ser anti-judaico, anticristão. Não, é uma leitura histórica, uma leitura científica, né, da Bíblia. Né? Então, não é para descrer, na verdade é para conhecer. É aquilo que Santo Agostinho falava, é preciso compreender para crer, né? Crer para compreender. Você tem razão e tem fé, né? Se for só com a razão, a gente pode perder a fé, e se for só fé, você pode ficar maluco também, né? Que a fé é demais, tem que ser racional, né? A fé cristã. Então, assim, são leituras, né, que ficam. Então fica clarificando ideias, elas estão clarificadas, e tem versões, sim, católicas muito boas, né, tem versões protestantes, tem versões judaicas ou messiânicas muito boas, de tradução, né. Claro que essa questão de separar Javé de Elohim é muito uma questão gnóstica, né, os gnósticos que faziam bem essa separação, às vezes com equívocos, né, que Javé era maldoso, que era o próprio Satã, né, aí já é uma certa confusão. Mas são leituras já que já observavam essa diferenciação, né, entre Gênesis 1 e 2, né? E as católicas já têm aqui, né? A tradição javédica, a tradição ioluítica. Acho que o Dake também, alguns comentaristas fazem essa divisão, né? Então é bem comum, assim, de teólogos, né? Leituras mais aprofundadas, e é normal essa divisão, né? São narrativas diferentes mesmo. Você pega Adão e Eva, você pega o Gênesis da criação ali, né? São diferentes. As duas são histórias da criação, né? Vamos dizer que seja uma linguagem mitológica diferente. Né? Linguagem mitológica, não é que não é mentira, né, pessoal? Mito pode falar de uma grande verdade. Né? Então não é porque tem essa mitologia que vai ser uma mentira, não. Né? A mitologia hoje é usada, por exemplo, até para psicologia. Usa, por exemplo, Édipo, por exemplo, a mitologia pode falar de uma verdade psicológica. Né? Não é que é mentira, o mito ele tem um sentido real, né? Tem um sentido útil, por exemplo, para a nossa vida. Então a Bíblia é a mesma coisa. Né? Tá bom, irmãos? Muita luz aí, amigo Marlon. Essa semana eu não pude conversar com o amigo, né? Até por causa dos trabalhos de faculdade, conselho de classe na escola. Tava bem corrido aí meus dias. Mas semana que vem, terça-feira, estamos lá, vamos conversar aí, né? Sobre questão de sonhos e outros temas lá. Né? Então a gente vai estar muito firme aí.
Né, esse vídeo eu vi hoje, eu liguei a televisão, tava lá para você ver. E gostei muito, sabe? Eu gostei legal. Só para clarificar mais ainda, que existe Bíblia sim, existe a Nova Pastoral, existem essas pechitas, existe aramaico, existem versões judaicas aí que colocam essa divisão entre Elohim e Javé nas traduções. Essa união foi ali numa citação que foi colocada mesmo, né? Eles colocaram as duas escolas unidas. Mas isso você percebe das traduções boas, né? Elas aparecem sim. Né? Então vale do leitor aí querer separar ou não, interpretar ou não. Né? E cada um vai interpretar se é lá o Elohim, é Reshit, ou se é Javé mais demiurgo, né? Se é um anjo, por exemplo, formador, ou se é... Né, com as doutrinas acabadas vai ser difícil, que nós temos emanações, né? Então para nós não é difícil ver que existe uma coisa aí, né? Uns seres ajudando, existe... O cristianismo místico também tem as hierarquias, né? Os Elohim são hierarquias criadoras aí, né? Então eles participam disso tudo, então não é problema. E pro cristão também não, os anjos você vê que sempre estão aí, né? Os anjos fazem serviço do Senhor, são o Senhor muitas vezes, né? O anjo, né? O Deus veio através de um anjo, né? Então não é difícil assim fazer essa ponte de monoteísmo só monoteísmo, não precisa fazer nenhum salto aí, né? Nessa leitura bíblica. Tá bom, irmão? E irmãos também que estão assistindo aqui, né? Alunos do Barlanche, né? Que também às vezes. Né, o vídeo fica clarificando ideias, deixa eu ver como é que é o nome que eu já digo para vocês, do Marlanf, né? Que é muito bom, por sinal. Assistam e assistam os outros vídeos do Javé junto, né? Que explicam bem certinho o que acontece. Repetindo para clarificar o nome do vídeo. Né? Clarificando ideias vai ser o meu. Tá bom, pessoal? Muita luz aí. Amém. Até mais.